Fala turma, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo. Hoje diferente, não estou em fazenda, estou aqui no escritório para a gente fazer a parte da gestão um pouco mais na prática. Nos outros vídeos o pessoal comentou, pediu para fazer um vídeo mostrando como anotar, o que anotar. Então hoje eu resolvi fazer aqui para vocês, aqui no escritório, passo a passo. Tô estreando o microfone novo para entregar um vídeo melhor para vocês, um áudio melhor. Então, antes de começar, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo, sou zootecnista, trabalho com gestão e planejamento de fazendas há mais de 8 anos e a ideia do canal é levar aí conhecimento para vocês, para o pessoal das fazendas, para os técnicos que vão atender as fazendas, mas para a gente falar da gestão de um jeito simples, de um jeito fácil, que vocês consigam fazer aí na fazenda de vocês. Para o vídeo de hoje, vamos falar da gestão como um todo. No segundo vídeo, vou até deixar um card aqui em cima, falando como é a gestão, alguns detalhes mais específicos de indicadores, de como começar a controlar, de como começar a anotar, quais os primeiros dados, mas vou fazer um resumo aqui para vocês, para a gente ter uma linha de raciocínio, tá bom? O que a gente deve fazer, os primeiros passos na hora de colocar a gestão dentro da fazenda? O primeiro passo é a gente começar a controlar os dados, tá? Quais são esses dados, Léo? A gente vai precisar do tamanho da propriedade e da área de pastagem. Por que esses dados? Com a informação do tamanho da propriedade, a gente consegue definir um dos principais pontos que a gente trata hoje, que é a meta de resultado que a fazenda deve entregar, que são os 4% sobre o que ela vale. Já falei isso no outro vídeo também. E com a área de pastagem, a gente consegue trabalhar indicadores como a lotação. Dados produtivos, a gente precisa fazer a contagem do rebanho. Se você não fez essa contagem ainda, agora a gente vai começar o ano agrícola, que a gente fala, o ano safra, né? Que vai de 1 de julho a 30 de junho do ano seguinte, tá? Então, a gente trabalha esse período para fazer as análises. Então, agora é o momento ideal, vamos dizer assim, para fazer a contagem do rebanho, para saber exatamente quantos animais você tem na fazenda. E é muito importante essa informação. Para coletar essa informação, você pode fazer tanto a contagem dos animais a pasto, que é a forma mais tradicional, mas se for a primeira, se for uma muito bem trabalhada, o ideal, vamos dizer assim, seria passar todos os animais pelo curral. Se você tiver balança, melhor ainda, porque, já comentei, a gente trabalha com pecuária é medida em arrobas, então a gente precisa saber o peso dos animais. Então, vamos lá, no cenário ideal, você leva os animais para o curral, faz a contagem deles e já pesa. Na hora de anotar, você separa por categorias e com os seus pesos, tá bom? Por quê? Com todas essas informações, a gente vai conseguir precificar o rebanho para fazer o inventário do rebanho, né? Aquilo que você tem de ativo, que são os animais, e a quantidade distribuída por categorias e tudo mais. A gente consegue calcular indicadores, GMD, a gente consegue calcular a produção de arrobas, a lotação, quando a gente une o tamanho das áreas com a quantidade de animais que vai ter em cada área, para fazer a lotação, e também no desembolso, quando a gente junta todas as despesas gastas dentro do mês, dentro do período, a gente divide pela informação do rebanho também. Então, é muito importante esses dois pontos. Esse é o pontapé inicial, a base para você começar a controlar essas informações. Depois, financeiramente, eu gosto de colocar um primeiro passo para começar, que é ter uma conta específica da fazenda. Separar o que é pessoal do que é profissional, vamos dizer assim. A fazenda é uma empresa. Então, o primeiro passo é separar para não ter problema lá de você foi no mercado, você comprou uma coisa particular e depois comprou algo para a fazenda e ficar tudo na mesma conta, a gente não consegue ter o controle disso. Depois, a gente começa a entender o como anotar essas despesas, essas receitas. A gente vai começar a fazer, depois eu vou jogar ali no computador para vocês olharem, um jeito fácil de colocar essas anotações. Mas basicamente a gente vai anotar tudo que gasta. Depois de criar essa conta da fazenda, é importante a gente entender a classificação das despesas. Nós vamos ter investimentos e o custeio, que é aquilo que a gente gasta para a fazenda rodar, vamos dizer assim. Dentro do custeio, a gente faz uma classificação para saber exatamente com o que a gente está gastando. Então, eu tenho insumos do rebanho, mão de obra permanente, custo com pastagem, custo com a infraestrutura, custos administrativos, custos com parque de máquinas, taxas e impostos e outros. Então, conforme a gente for anotando, a gente vai
selecionando a despesa, o produto e colocando essa classificação junto para depois a gente entender lá onde nós estamos gastando mais ou onde está equilibrado para fazer aí lá no futuro, quando tiver tudo rodando muito bem, fazer um fluxo de caixa. Depois a gente vai olhar ali no computador uma simulação de anotação para vocês entenderem, tá? E a questão investimento e custeio, o que é importante a gente entender? Por exemplo, quando eu vou fazer uma cerca na minha fazenda, se eu vou fazer ela do zero, vou comprar tudo, não existe essa cerca na fazenda ainda, e eu vou construir ela, isso é um investimento, a gente coloca como investimento. Porém, se eu vou trabalhar com os mesmos materiais, mas para refazer uma cerca que já existe, isso é uma manutenção. Então a gente divide entre investimento e custeio. Por que isso? Porque dependendo do momento que a fazenda tá, pode ser que ela tenha muito investimento. E isso pode prejudicar o resultado. Então, na hora de fazer uma análise, a gente tira lá. A gente faz a análise com investimento, que é o nosso desembolso total, que inclui o custeio mais o investimento. E a gente faz a análise sem o investimento, para entender se o sistema produtivo ali ele está funcionando ou não. O resultado da operação pecuária. Tá? Sobre as anotações produtivas. Você fez a contagem dos animais, você anotou lá no dia 1 de julho qual é o seu rebanho. A gente vai começar a anotar dia a dia, conforme for acontecendo as coisas dentro da fazenda, a gente anota. Então nós vamos anotar os nascimentos, as mortes, com os motivos das mortes para a gente poder corrigir algo que esteja de errado e a gente evitar novas mortes. A gente vai anotar as compras, todos os dados ali dos animais, peso e assim por diante. A gente vai olhar com mais detalhes. E também as vendas, tanto animal em pé, que a gente vai vender para um vizinho, para um terceiro, quanto os abates. Então, quantidade de animais, a data, rendimento, valor de arroba e assim por diante. Então, em resumo, é isso que a gente vai trabalhar. Por que a gente precisa ter essas anotações, essas informações dentro da fazenda? Para depois a gente calcular todos os indicadores e principalmente aqueles 4 que eu sempre falo aqui, que são os principais, que são os que explicam o resultado da fazenda, ou pelo menos carregam grande parte do resultado da fazenda, que é o GMD global, taxa de lotação, desembolso cabeça-mês e valor de venda. Lembrando que valor de venda é o único que não está na mão do pecuarista. Por quê? Depende do mercado. Os outros 3 a gente pode corrigir, a gente pode ajustar dentro da propriedade. Então é mais fácil controlar esses outros 3 e não ficar na mão do mercado. É aquele problema de sempre que o pessoal fala, né? A arroba tá muito barata, a arroba tá muito baixa, a arroba tem que subir. Mas se ela subir e a gente não controlar o que está acontecendo dentro da fazenda, ela pode subir para 300, 350, 400, que provavelmente o custo da arroba produzida vai estar muito caro. Ou porque está produzindo muito pouco, ou porque está gastando demais. E no terceiro caso, as duas coisas acontecendo junto. Então a gente tem que ter o controle de tudo que está acontecendo dentro da fazenda. Eu vou mudar aqui, vou virar para o computador para a gente fazer na prática um modelo de como anotar, como vocês pediram. Bom, vamos lá, turma. Eu vou deixar o microfone aqui do lado para mexer melhor com vocês. Lembrando que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou colocar junto no vídeo. É um material que eu utilizo com os meus clientes, que ele já é formatado. Dá para começar com aquele caderninho que eu sempre falo do fornecedor, não tem problema nenhum. O importante é fazer a anotação. Esse material é um material que eu utilizo que ele já vem formatado, então é só chegar lá e preencher, fica muito mais fácil. Quem tiver interesse pode mandar nos comentários aí, me chama que a gente faz. Então ali é uma anotação diária, é um caderno, vamos dizer assim, então a gente não fica levando para o manejo, para o campo. Então outro material que eu tenho é esse aqui, ó, que é aquela caderneta de bolso. Então pessoal, o funcionário coloca lá no bolso e tudo certo. Então basicamente folhas em branco, né? Faz a anotação ali, o que tiver que fazer e pronto. Tem também esse outro que é o mesmo formato, porém eu coloco as movimentações. Então aqui ele mostra data, quantidade, origem, por exemplo, troca de pasto. O funcionário vai lá e anota aqui para depois passar para o caderno a hora que chega no escritório da fazenda, lá no curral. Outra coisa muito importante, tudo que eu faço aqui, que eu coloco de exemplo, a classificação lá que eu falo do financeiro,
os indicadores, as metas, tudo é baseado na metodologia do Instituto Integra, tá? Do Antônio Schacker. Até quem quiser, ó, super recomendação, Como Ganhar Dinheiro na Pecuária, é o livro do Antônio. Tem a versão número 1 e essa aqui é a versão atualizada, a segunda versão. Eu também tenho aqui, tá? Tenho vários ali, então se alguém quiser, manda nos comentários ali, me chama. E aqui fala toda a metodologia, tudo isso que eu converso com vocês, tem detalhado ali. Então vamos lá, turma, vamos começar. Coloquei uma blusa aqui porque deu uma esfriada, mas vamos já fazer as anotações. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai olhando junto. Aqui a gente sempre vai estar dividido entre áreas, clima, rebanho, controle total do rebanho e as movimentações, nascimento, mortalidade, compras e abates. Então, primeira coisa, controle de áreas. Então eu tenho lá a área perene, né, que é a nossa área de pastagem. Eu vou colocando mês a mês qual que foi a área que eu tive disponível para usar com os animais. Se eu tenho uma área de LP, eu tenho, por exemplo, uma área agrícola, tenho milho, tenho soja, cultivei ali essa cultura e depois saiu, fiz uma integração lavoura-pecuária. Naquele momento, eu coloco lá qual que é a área disponível para a pecuária utilizar também. Léo, usei esse período, mas agora eu vou reformar. Vou aproveitar esse período, vou tirar um passo ali e vou reformar 50 hectares. Você vai lá e coloca também essa informação que você está tirando e não vai estar disponível para a pecuária, porque essa área disponível a gente vai usar para fazer o cálculo da lotação, tá ok? Clima é a chuva que acontece, então dia a dia, conforme for acontecendo, como for tendo chuva, você vai anotando. No dia que não tem chuva, então você não precisa anotar nada. Então no exemplo ali, dia 1º, choveu 20 milímetros, depois 11 milímetros, depois não choveu nada, depois 14, e assim por diante todos os dias conforme for acontecendo. Rebanho mensal, aqui é aquela anotação que eu falei da contagem. Vamos utilizar o exemplo que você fez uma contagem agora e você chegou nesse número de animais. Então tem lá, machos até 12 meses, que é os machos de desmama, né? Tenho 200 animais. Os garrotes eu tenho mais 200. E eu tenho animais mais zerados, que são 100 animais. Totalizando 500 animais. Conforme depois for acontecendo as movimentações, você vai colocando em todos os meses qual que é o seu rebanho, tá? Mensalmente. Essa folha você só vai preencher uma vez no mês, tá? As outras que você vai preencher dia a dia conforme for acontecendo. Então os nascimentos, eu tenho lá, aqui é uma fazenda de recria, engorda que a gente está usando de exemplo, então não tem nascimentos, a não ser que tenha uma leiteira. Mas vamos lá que tem as 2 leiteirinhas ali para fazer um queijo. Então, no dia 12, nasceram 2 animais, você vai lá, anota se é macho, se é fêmea, qual que é a raça, se já tiver o número, se for brincar, já coloca o número do brinco e coloca o pasto. Para fazendas de cria, a gente pode acrescentar aí a informação de número da mãe, uma informação mais qualificada individual, para um controle individual. Mas para agora que a gente está começando, a gente vai trabalhar com informações mais básicas, tá bom? Mortalidade. É importante entender por que esses animais estão morrendo, para tomar uma decisão. Aqui eu coloquei um exemplo, uma morte e o motivo enroscado na cerca. O que essa informação me diz? É a informação importante para tomar a decisão de lá, pô, eu tô vendo que essa cerca tá ruim, essa cerca tá frouxa, eu tô perdendo animal por conta disso, então eu vou lá, faço uma manutenção dessa cerca, ou é por uma intoxicação, ou problemas de sanidade, eu tô perdendo animal por clostridiose, por alguma outra enfermidade, eu vou lá e faço um manejo sanitário melhor. É para isso que a gente faz a anotação para corrigir. A informação de compras, então eu tenho lá, conforme for comprando, comprei um lote de animais. Fui no leilão, comprei o lote. Qual que é a categoria que eu comprei, qual que é a quantidade, o peso, os quilos totais, quantas arrobas totais eu comprei, por quê? Essa informação entra naquela conta da produção de arrobas que eu falei lá no começo do vídeo, tá? Produção de arrobas, lembrando, é o meu estoque de arrobas final, contando todos os animais, menos o estoque inicial, mais as arrobas vendidas, menos as arrobas compradas, porque essas arrobas não foram produzidas dentro da fazenda, que é essa agora que a gente está colocando aqui nas compras. Então, 416 arrobas que eu comprei não foram produzidas dentro da fazenda. Então, eu preciso dessa informação. O valor que eu paguei, 350, o valor por cabeça, por quilo e o valor total e o seu fornecedor. E o fornecedor é importante para a gente saber quais os melhores fornecedores que a gente tem. Os abates, a mesma coisa, o mesmo tipo de informação para a gente fazer essa conta de produção de arrobas, né?
A única coisa que vai mudar é que agora a gente vai ter o rendimento de carcaça. Quando a gente manda para o frigorífico lá, ele tem um rendimento 53, 54, quanto maior, melhor, né? Isso impacta na arroba produzida. Então, mesma quantidade. Quantos animais eu vendi, peso de cada animal, né? Peso médio, quilos totais, arroba, valor da arroba comercializada, valor por animal, rendimento e valor total e para qual frigorífico que eu vendi. Se tiver venda em pé, vender aí pro vizinho, terceiro, a mesma coisa, mesmo tipo de informação, só que daí a gente não vai ter o rendimento de carcaça, porque a gente está vendendo esse animal em pé. A gente tem também o resumo dessas compras e vendas. Eu acho muito importante ter essa informação para a gente não ficar batendo folha por folha lá. A gente já faz a anotação do resumo do mês, tá? Então aqui nós vendemos, esse exemplo que eu coloquei, 50 animais. Então em junho foi a única venda que eu vou ter. Então não vou ter mais nenhum animal para venda. Então vai ser só isso. Então eu tenho lá, quantidade que eu vendi, 50, peso médio, rendimento de carcaça, valor da arroba e o valor total. Se eu tivesse mais animais, eu ia só complementar essa informação através da outra folha lá. E vou fazendo mês a mês. Para quando eu quiser saber uma informação específica, eu só volto ali no mês, já está informação pronta. Eu não preciso ficar recalculando isso. Então essa aqui também faço uma vez só no mês. A movimentação do rebanho, ela mostra para mim o que aconteceu durante o mês, ou então durante o trimestre, ou durante a safra toda, tá? Essa aqui eu também vou fazer uma vez no mês só. Então, lembra lá o nosso estoque inicial? Eu tinha 200 animais de desmama, eu tinha 200 garrotes e eu tinha 100 bois. Nasceram 2 animais, então eu coloco aqui, comprei 50, perdi um animal que foi enroscado na cerca, que eu já vou me programar para arrumar essa cerca, e vendi 50 animais. Então eu faço a conta aqui, o meu estoque final. Eu não tinha nenhum bezerro mamando, agora eu tenho 2. Eu tinha 200 animais de desmama, comprei 50 e morreu um, agora eu tenho 249. Eu tinha 200 garrotes, mas eu vendi 50, agora eu tenho 150. E os meus bois continuam 100, porque eles ainda estão engordando, vão sair no outro mês. E o meu estoque final, 501 animais. Então essa é a minha movimentação. No material, existem algumas outras folhas que a gente pode fazer as anotações. As principais são essas e o financeiro que a gente vai olhar para frente. Mas também, se vocês quiserem trabalhar com esse material, são informações importantes, são as pesagens. Então, é bem simples também, colocar categoria, quantidade, peso, quando foi a pesagem anterior, para saber qual foi o ganho de peso desses animais. O controle de pastagens, para saber quantos dias você está permanecendo com os animais em cada pasto, qual que é o status de entrada e saída. A gente fala muito de altura de entrada, altura de saída, se está bem manejado, se não está bem manejado, se tem praga, se não tem, se está na hora de adubar ou se não está, e a gente vai colocando essas informações nessas folhas. O manejo de sanidade, então fiz algum manejo, fiz vacina, fiz vermífugo, fiz puron, fiz qualquer medicamento, eu coloco ali o lote que eu trabalhei, o peso médio desse lote, eu já estou passando esses animais no tronco, no curral, já faço a pesagem deles, já aproveito e já anoto tudo que aconteceu. Estoque de suplementos, para você fazer o controle aí, para não faltar suplemento. E o estoque de insumos também, caso você tenha uma fábrica de ração, você bata o produto na própria fazenda, tá? Essas são complementares, vamos dizer assim. E aqui a gente trabalha com as receitas e com as despesas, que são aí extremamente importantes para a gente, tá? Então aqui eu tenho um exemplo das despesas, tá? Então, coloquei a mesma data só para a fim de exemplo mesmo. Então, fui lá, comprei catracas para arrumar aquela cerca. Aqui entra aquela classificação que a gente falou do financeiro, que tem o material do Instituto, lá o plano de contas. Se vocês quiserem, novamente, me avisem aqui nos comentários, que a gente se fala e eu envio para vocês. Mas, como a gente faz essa classificação? Então, a catraca, ela é para a gente arrumar a cerca. Então ela é um suporte à produção. Eu estou gastando para que a produção permaneça acontecendo. Aqui eu vou ter, então, a categoria suporte à produção. O centro de custo é manutenção. Ele também poderia ser investimento se eu estivesse fazendo uma cerca nova, porém eu estou só arrumando uma cerca, eu estou fazendo uma manutenção. E o subcentro é cerca, é a linha final ali de quem está pagando essa conta, então é referente às cercas. Tá? O fornecedor, o valor unitário e o valor total. Filtro de óleo, mesma coisa, suporte à produção. São gastos que eu estou tendo para que a fazenda permaneça rodando normalmente.
Essas informações são muito importantes, por exemplo, quando a gente fala de confinamento. Confinamento, tradicionalmente, a gente tem ali o custo da dieta, o custo da sanidade e o pessoal sempre coloca um preço base ali de operacional. Vai de 1,50, 1,70. Porém, esse número ele é muito perigoso. Por quê? Nenhuma fazenda é igual a outra. Então tem fazenda que vai gastar mais com parte de máquinas, com óleo diesel, com manutenção das máquinas, se forem máquinas mais velhas. Tem o custo da mão de obra, tem fazenda que vai ter mais mão de obra do que outra. Tem fazenda que vai gastar mais com escritório, com infraestrutura, com cerca. Se a gente trabalha só aquele valor ali, a gente está esquecendo dos outros. Então o custo do escritório com a contabilidade, com a energia, com qualquer outro item que não faz parte do confinamento em si, está sendo deixado de lado. E ele tem o seu peso ali dentro, tá? E os animais a pasto também. Então, a gente precisa ter esses números muito bem detalhados para isso, para evitar que a gente tenha um número mascarado. Às vezes a gente acha que o animal está dando muito resultado ali no confinamento ou na terminação a pasto, mas a gente está esquecendo de algum valor. Então, por isso a gente precisa ter essa informação mais detalhada possível. Tá? Então, o filtro de óleo, suporte à produção, é o do centro de custo parque de máquinas e ela é uma manutenção e conserto. Se fosse óleo diesel, entraria também no centro de custo parque de máquinas, porém o subcentro seria combustíveis. E aqui mão de obra, então o salário desse funcionário. A categoria mão de obra, o centro de custo também é mão de obra, porém o subcentro é salário. Se fosse as férias, entraria em benefícios. Se fosse, por exemplo, um vale alimentação, também entraria benefícios. Se eu, por acaso, tive que desligar um funcionário, eu vou ter ali os encargos da rescisão. Então, ela entraria em encargos também. Então, eu vou separando certinho o que é referente a cada item, tá? E depois eu chego no valor total. As receitas é o mesmo tipo de classificação, também está no plano de contas. Então, eu vendi aqueles 50 animais. Qual que é o meu produto? São machos para abate. Se fosse fêmeas, fêmeas para abate, novilhas para abate e assim por diante. A categoria receitas pecuárias, rebanho comercial, que é o meu subcentro e centro de custo, o fornecedor e o valor. Se eu estivesse vendendo a soja ou o milho, que a gente comentou lá atrás também, mudaria para a categoria de receitas agrícolas. Se eu estivesse vendendo eucalipto, madeira que eu tenho na fazenda, são outras receitas. E assim a gente vai classificando para saber exatamente o que acontece nas fazendas. E, por fim, a gente tem o resumo de tudo isso aí, que é o nosso financeiro, né? Mês a mês eu vou juntando aquela classificação e vou colocando ali. Nos insumos do rebanho, eu gastei tantos reais. Então, insumos do rebanho, eu vou ter a sanidade, a nutrição, a reprodução, a identificação, itens diretos com o rebanho. Mão de obra permanente, são os funcionários. Infraestrutura, aí eu tenho investimento e manutenção. O investimento eu deixo separado aqui na parte de baixo, tá? Então aqui em cima eu coloco tudo custeio, manutenção. O que eu gastei com reforma de barracão, reforma de cerca, reforma de estrada, tudo. Parque de máquinas, o que eu gastei com as minhas máquinas, manutenção, seguros, combustível, a pastagem, se eu tenho arrendamento, se eu vou fazer uma reforma de pastagem, qualquer item com a pastagem eu coloco aqui, administração, tudo, contabilidade, jurídico, consultoria, telefonia, internet, tudo que é referente ao escritório está presente na administração, taxas e impostos, por exemplo, como o ITR e outros impostos, tá? Faço o total que eu gastei no mês, o total que eu vendi, o meu faturamento, para ter o meu saldo ali no final de cada mês. Então, nesse mês, eu vendi bastante animais, teve um faturamento alto e um baixo custo. Então, o meu saldo é muito positivo. Porém, lá para frente, o custo vai permanecer. Todo mês ali eu tenho basicamente os mesmos custos, ou até mais quando eu compro insumos. E o meu faturamento nem sempre eu tenho. Então, é muito importante a gente controlar para saber que em alguns momentos eu vou ter um saldo positivo, em alguns momentos o saldo negativo, e o fluxo de caixa ele serve para isso, para a gente entender no decorrer do ano ou em 2 anos, em quais momentos eu vou ter saldo positivo, saldo negativo, para tomar as decisões. Se eu posso fazer um pagamento antecipado, se eu vou precisar acelerar um lote para vender ele, para não faltar dinheiro para pagar alguma coisa, e assim por diante. Tá? Então, muito importante que a gente faça o controle desses dados. Aqui eu coloquei na tela para vocês verem, mas isso é um caderno, então vai preenchendo na mão ali dia a dia e mês a mês vai fazendo os fechamentos. Novamente, se vocês quiserem esse tipo de material, coloca aí nos comentários, me chamem que a gente
que eu coloco para vocês, eu envio esse material para vocês. Então, turminha, em resumo, é muito importante que vocês façam as anotações diárias, façam o controle do rebanho, o controle das anotações financeiras, para ter noção de tudo que está acontecendo dentro da fazenda e tomar as decisões necessárias, né? Saber se sua produção está eficiente, se você está com animais desempenhando bem, ou se não, você precisa fazer alguma correção em pastagem, em suplementação, se a sanidade está funcionando, se você precisa gastar, se você pode gastar mais com a sanidade, que é um custo muito pequeno, ou se você está gastando demais com algum custo fixo, e você vai tomando as decisões com esses números, né? Então façam as anotações. Se vocês quiserem alguma informação sobre os materiais, se vocês quiserem os materiais, coloca aí nos comentários, entre em contato comigo, que a gente vai se falando, eu vou disponibilizando esses materiais para vocês. Qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários, que a gente vai conversando. O canal foi feito para isso, para a gente discutir, para a gente trocar ideia. Então, podem interagir, podem colocar suas opiniões aí. Muito obrigado para quem assistiu até o final, para quem está aí comigo acompanhando os vídeos. Se esse vídeo foi útil para você também, eu acho que pode ser útil para alguém, para algum fazendeiro amigo seu, para algum colega seu de profissão, compartilhe com ele. Deixa o like, se inscreve no canal, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, para ele entregar para mais pessoas. Conto com vocês novamente para o canal continuar crescendo. Agradeço muito quem já se inscreveu. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aí. E vamos junto para fazer uma pecuária melhor, trabalhar a gestão de uma forma simples, de uma forma eficiente. E é isso aí, galera. Daqui uns dias tem viagem de novo, a gente vai mostrar um pouquinho das fazendas. E até logo, a gente vai se falando. Um grande abraço.